Olá, pessoal. Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Se vocês acharam, eu vou ler Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Nós lemos até o versículo 12. Oi, pessoal. O maestro Boris, ele é muito especial, porque pode ser o mesmo coral, mas ele conduzindo esse coral fica muito diferente, né? Aí eu falei para minha filha, por que você não conduz o coral, né? Você tem que trazer o Boris lá de longe. Aí a minha filha falou, pai, se o maestro Boris não vier, então vai virar tudo uma bagunça. Só dele não vir uma vez que já fica tudo bagunçado o coral, né? Eu não conheço muito bem o mundo da música, né? Mas essa vez eu quero falar sobre a Arca de Noé, nesses 13 momentos. Por 13 momentos, falar sobre a Arca de Noé é uma coisa muito boa. Então, Gênesis 6, 7, 8, nesses 3 curtos capítulos, como que a nossa fé pode ser formada? Está desenhado claramente. No começo, eu pensava, por que essas pessoas não entram na arca e ficam ali todo... isso daí é um agoniante não ver eles entrando na arca, né? Mas, ministrando por vários anos, eu vejo que tem um caminho que conduz o coração das pessoas. Não é porque eu quero acreditar, não é porque eu me esforço para acreditar que eu consigo acreditar. Mas se o coração não estiver preparado para isso, por mais que eu queira acreditar, eu não consigo. Eu não quero ter as cobiças do mundo, eu não quero viver no mundo. Por mais que eu não queira, eu não me esforço, não dá. Mas, porque o mundo da fé é uma coisa que a gente não enxerga. E ela é formada sem a gente enxergar. Eu fiquei muito emocionado quando eu li Gênesis capítulo 6. Eu não sei como eu vou expressar essa vez. Mas essa vez, eu quero compreender o que Deus queria nos dizer em Gênesis capítulo 6. Uma vez eu fui internado porque o meu intestino, ele deu uma retorcida, e se retorcer, então começa a apodrecer. Aí eu tirei um raio-x num sábado e ele estava retorcido, o meu intestino. E no hospital, eles falaram, você tem que fazer cirurgia rapidamente, porque senão o seu intestino vai apodrecer e você vai morrer. E eu fui mandado para cirurgia, mas a minha cunhada, naquele tempo, trabalhava no hospital. E eu acho que umas 3 horas da madrugada, a minha irmã, a minha esposa ligou para minha cunhada. Aí falou, o meu marido está internado no hospital. Por quê?
Ah, tá por causa do intestino dele que tá retorcido. Ah, porque num domingo. Quem é que vai fazer cirurgia nele? Ah, é um. Como é domingo à noite, vai ser um estudante que vai fazer, né? Aí ela falou: olha, espera, vamos esperar um médico, um doutor especialista para fazer essa cirurgia. E eu estava deitado na cama esperando. E quando eu abri os meus olhos, a minha esposa estava olhando para mim, né? Eu vi ela de cima, então ela estava olhando para baixo. E ela estava me olhando com um olhar muito preocupado. E naquele tempo, o que eu achei estranho foi o quê? O rosto da minha esposa começou a se distanciar e começou a ficar meio embaçado. Por que está acontecendo isso? Por que será? Ah, eu tenho que ficar acordado. E eu mordi meus lábios, eu tentei com toda a força ficar acordado, mas continuamente estava embaçado e ela começou a ficar distante. E naquele tempo, no meu coração, eu pensei como? Ah, eu estou agora ficando inconsciente. Eu estou morrendo. Eu senti isso. Pensando nisso, naquilo e naquele tempo, no meu coração, eu senti, eu vou morrer agora. E pensando, se eu morrer agora, o que vai acontecer comigo? Eu pensei. E naquele tempo, de repente, no meu coração, eu, pelo sangue de Jesus Cristo, eu recebi o perdão dos pecados. Meus pecados foram perdoados. Quando aquele coração entrou em mim, a paz começou a entrar no meu coração. Eu não sei se é porque vocês nunca experimentaram isso, mas no mundo tem coisas que nos chateiam, que nos entristecem, nos deixam felizes, alegres. Então, quando vem esse pensamento, a gente é arrastado por esses pensamentos. Nem é uma grande coisa, mas quando a gente é desprezado por uma pessoa, a gente fica bravo. A gente demonstra as nossas emoções. Então, depende de onde a gente estiver, a nossa emoção é diferente. E naquela noite, eu fiquei exatamente diante da morte. Realmente, eu não morri, mas naquele tempo eu pensei que eu ia morrer. É aqui que a minha vida acaba. Naquele tempo, pessoal, vocês não vão entender direito. Pelo sangue de Jesus Cristo, eu recebi o perdão dos pecados, né? A gente canta esses cânticos. Mas eu fiquei tão agradecido de poder ter recebido o perdão dos pecados. E no meu coração eu pensei, eu vou partir desse mundo cheio de aflições e vou para aquele mundo eterno. Eu nunca havia sentido tamanha paz. Eu tive tanta paz e gratidão. Pessoal, antes se eu morrer, eu pensava que eu ia ter tristeza, sofrimento, dor. Mas eu estava em Cristo e eu estava acreditando nele. Naquele dia, eu estava diante da morte. Eu não morri, mas eu acreditava que eu ia morrer. Então, o meu coração já tinha partido assim de Deus e do mundo e estava bem assim, perto de Deus. Pessoal, é porque vocês nunca passaram por isso. A injustiça, a tristeza, a angústia. Nada disso fica. Todas essas coisas vão embora. Eu não tenho que amar o mundo, eu não posso ficar bravo, eu não posso ter ódio, eu não posso ter ira. No centro de retiro de Tedok, tem
tem um depósito. Então as irmãs trabalham naquele depósito. Então quando elas fecham aquele depósito, é uma câmara, né? Então quando a gente sai, parece um outro mundo. Quando eu fico só na porta do lado de fora. Então quando eu estou no mundo de Deus, e quando eu estou no mundo, meu coração fica completamente diferente. A preocupação, o medo, a preocupação. Naquele curto tempo, parecia que não tinha nada. Todas as coisas do mundo eram vaidade. Eu vou partir desse mundo cheio de sofrimento. Eu tive tanta paz. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão agradecido. Depois disso, eu não fiquei mais com medo da morte. Eu não morri, né? Eu nunca me deparei com a morte, né? Mas eu já tenho idade. Agora, qualquer lugar que eu vou, eu sou a pessoa normalmente que tem mais idade ao redor. Antigamente, se você tivesse mais de 60 anos, porque era muito preciosa a comida, então antigamente era um peso na consciência você viver muito. Por quê? Porque não tinha muita comida. Então todas as horas que era a hora da refeição, só na hora da refeição, os vovozinhos e a vovozinha falavam, eu tinha que morrer. Aí os netos falavam, vó, quer que eu te ensine como você pode morrer? Elas ficavam chateadas, né? Mas hoje em dia, porque tem muito alimento, se eu sentar na mesa, eu nunca me senti desconfortável por estar comendo. Naquele tempo, sobravam comida por quê? Porque sobrava para dar para o neto, mas eu sobro a comida por quê? Porque a minha barriga já está muito cheia, eu estou satisfeito. Eu já vivi bastante tempo. Mas a tristeza, a preocupação, a reclamação, a murmuração desse mundo. Tem pessoas que há 20 anos teve algo que aconteceu e ainda tem essa injustiça no coração. Depois, diante da morte, isso não se torna em nada. Eu fiquei maravilhado com isso. Desde que eu nasci, eu acho que eu nunca me senti com tanta paz como naquele tempo. Depois que eu morrer, eu vou passar o rio da morte com o Senhor. E vou estar na casa de ouro junto com os irmãos que já receberam a salvação. Se eu morrer, eu acho que o coral Graças ainda não vai estar lá, né? Os anjos vão. Mas eu acho que os anjos cantam melhor que o coral Graças. Pessoal, como a vida espiritual é formada? Hoje à noite, vocês estão sentados aqui, vamos experimentar como o pastor Parque, eu vou morrer daqui a pouco, eu vou bater as minhas botas, eu vou morrer. Não dá, pessoal. Por mais que vocês estejam sentados aqui, eu quero experimentar aquela paz que o pastor Parque experimentou, aquela alegria, aquela pessoa que eu não tenho mais murmuração, reclamação, não tenho mais ódio de ninguém. Eu quero que tudo isso saia do meu coração e somente quero ter paz diante de Deus. Então agora eu vou morrer, eu vou bater as botas. Por mais que você queira fazer isso, você não consegue. Tente. Vocês não vão conseguir. Entende o que eu estou falando? Não dá só porque você quer. Aí depois de um tempo, fez um barulho debaixo do cobertor. Por quê? Eu peidei, né? Aí depois, nossa, eu senti um alívio. O médico falou, se você soltar um gás, você me liga. Aí eu falei, querida, agora eu acabei de soltar um gás. Nossa, minha esposa ficou tão feliz daquela coisa fedida sair. Porque na Bíblia, Jesus Cristo falou para o enfermo havia 38 anos, levanta-te, toma teu leito e anda. E ele foi e saiu. Porque
aquele comandante Natan, o comandante Naamã, ele tinha só se mergulhar que ia ser curado, mas por que ele não quis? Não é do nada que a fé é formada, mas dentro do nosso coração, Deus, ele tem que trabalhar no nosso coração, que assim a vida espiritual pode ser formada. Lendo sobre o dilúvio de Noé, para pregar sobre isso, eu li uma vez, duas, três, quatro. Eu continuamente li. E continuamente lendo, dentro do meu coração, aquelas pessoas bobas que se achavam inteligentes, né? Se falou que é para entrar na arca, é só entrar. Mas o que está se achando? E assim acabou morrendo afogado na água, né? São um bando de insensatos. Eu também senti esse tipo de coração. Mas quando eu vejo na nossa igreja os nossos irmãos e irmãs, todos os irmãos não aceitam, não acreditam só na palavra, são iguais. Ah, mas meu pensamento é assim, meu pensamento é assado. Como você é igual das pessoas da época de Noé? É verdade. Tem esses irmãos, tem esses tipos de irmãs. Eu acho que tem mais irmãs assim do que irmãos. Por que será que aconteceu isso? Com certeza, a Bíblia nos diz o quê? Algumas pessoas receberam maldição e qual pessoa recebeu a salvação? Mostra exatamente a partir de Gênesis capítulo 6 como houve essa divisão. E depois, por que o Noé recebeu a salvação e por que as outras pessoas não conseguiram receber a salvação? Por que as outras pessoas não entraram na arca? Por que não fizeram a arca? Por quê? Então é isso que a gente tem que descobrir. Então, vendo a Bíblia e vendo o meu coração. Vendo a Bíblia e vendo o coração dos irmãos. Vendo a Bíblia e vendo os incrédulos. Vendo a Bíblia e me encontrando com cada tipo de pessoa. A Bíblia, ela é respondida exatamente. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Está escrito aqui no versículo 5, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ultimamente, na nossa missão, os pastores, partindo da igreja, ou sofrendo por causa da vida de fé, estão tendo sofrimento. Tem centenas de pastores dentro da Coreia, e normalmente nos retiros eu prego para os pastores. No fim do mês de setembro, eu fiz culto de oração com jejum com os pastores e eu falei, eu gostaria de me encontrar individualmente com os pastores da nossa missão. E aí os pastores das regionais falaram, né? Eu falei para eles, quem quer conversar comigo, eu pedi para mandar um e-mail para mim. Até o dia 31 de setembro. Então, 40 pessoas me ligaram. Então, a partir do dia 1º de outubro, no dia 30, então no dia 2 de outubro eu vou para Cazaquistão. Aí eu conversei com eles. Então, porque não tem muita gente, tem pouca, né? Então a gente consegue falar sobre o coração. Os irmãos, eles não estão acreditando em nada da Bíblia, porque o coração é muito alto. Pessoal, vocês, ultimamente, tem pessoas que falam assim dos pastores, né? Porque ele é assim, assim, assado. Porque estão com o coração alto, né? Eles podem estar fazendo coisa errada. Mas se você tiver o coração de julgar,
Desde então, você não consegue ter vida espiritual. Quem julga a igreja está assim, assim, assado, é quem está com o coração alto, então não consegue ter vida espiritual. Então, no começo, quando o coração está alto, o irmão está errado, assim, assim, assado. E depois, se o coração ficar mais alto, a igreja está assim, assim, assado. Aí, se o coração ficar mais alto, ainda, porque o pastor é assim, assim, assado. Então, os irmãos falam, você faz errado, eu estou certo. Então, isso já é uma vida espiritual perigosa. Sim, mas se a gente começar a julgar porque a igreja é assim, aí a vida espiritual começa a se tornar muito difícil, porque essa pessoa está acima da igreja. Então, por mais que a igreja fale, não vai escutar nada do que a igreja fala. Pode bater, não vai escutar. Não vai, o pastor vai falar, mas também não vai escutar, de jeito nenhum. Se subir mais um pouco, até a palavra de Deus começa a se tornar desprezível. Facilmente dá para desprezar, e assim eu começo a seguir o meu pensamento, entenderam? Então, falem verdadeiramente dentro de vocês. Olhem dentro do seu coração. Vocês têm muitas vezes que desprezam a palavra de Deus e seguem seu pensamento, né? E se fazem de desentendido. Já aconteceu isso, né? Então, se seu coração fica alto, você começa a agir dessa forma. Então, quando você chega nesse nível, por mais que você escute a palavra de Deus, seu pensamento parece mais correto do que a palavra de Deus. Parece que se você confiar na palavra de Deus, não vai dar certo. Isso é a característica de uma pessoa que não acredita na palavra de Deus. O que nos segura são duas coisas. A palavra de Deus tem que entrar no nosso coração para nós podermos ser transformados. Em Gênesis capítulo 1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. E depois está escrito o quê? Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Viu Deus que a luz era boa. Quando a palavra entrou na terra, a terra começou a mudar. A terra estava sem forma, vazia e com trevas. Aquela terra sem forma, entrou a luz e foi embora a trevas e começou a ter flor, árvores, as flores nasceram, os passarinhos começaram a dançar. Ficou muito agradável. Assim é o mundo do nosso coração. As pessoas que não têm Deus no coração, é que nem Gênesis capítulo 1, que está sem foco, com o coração vazio, sem forma e cheio de trevas. Não preenche, mesmo que ganhe dinheiro, mesmo que ganhe todas as coisas do mundo. Mas as pessoas que não têm a palavra de Deus sempre se sentem vazias, sempre estão em trevas, sempre estão assim sem forma. Então elas precisam do quê? Da palavra de Deus. Esses dias uma irmã veio, né, me procurar, ela é de Wonju. Depois que acabou o culto, ela pediu para fazer comunhão comigo. O marido dela está perseguindo ela fortemente. Aí eu perguntei, irmã, o que você acha que é bom fazer? Aí eu briguei com essa irmã. Desculpa, mas ela é perseguida pelo marido e pelo pastor Park. Eu falei, irmã, você recebeu salvação? Sim, eu recebi. Então, se você recebeu salvação, você não tem Jesus Cristo? Você sofre, fica triste, sofrendo sozinha e veio até mim por isso, né? Com certeza, Jesus Cristo está vivo dentro de você. Então, esse Jesus. Então, nesse momento, você não está recebendo a graça de Jesus, você está fazendo o quê? Em João capítulo 8,
A mulher surpreendida em adultério estava sendo arrastada para ser apedrejada e ela se encontrou com Jesus Cristo. Quando ela se encontrou com Jesus Cristo, todos os problemas foram resolvidos. O cego de nascença, os leprosos, todos eles se encontrando com Jesus Cristo foi resolvido. Então, o coração de algumas pessoas tem Jesus Cristo. Nessa terra vivem milhões, bilhões de pessoas. O dia inteiro andam, correm, vivendo por 20, 30 anos, mas tem muitas pessoas que nunca se encontraram com Jesus Cristo. Algumas pessoas. Tem pessoas que se encontram com Jesus Cristo nessa terra. Então, no coração dessas pessoas tem Jesus Cristo. No nosso coração também é uma pequena terra, é um pequeno reinado. Tem algumas pessoas que estão cheias de pensamentos e ficam vagueando e de repente morrem sem se encontrar com Jesus Cristo. Mas tem pessoas que têm Jesus Cristo no coração. Mas as pessoas que têm Jesus Cristo no coração, passando por dificuldade, sofrimento, mas chamando, clamando, Jesus, Jesus, e ele veio. E se encontrar com o coração de Jesus no coração, se tornar um com o coração de Jesus, se Jesus Cristo estiver vivo no nosso coração, qualquer problema que a gente se deparar, esse problema não é meu, esse problema é de Jesus Cristo. Eu não sei o quanto essa irmã foi perseguida pelo marido, eu não sei quanto esse marido perturbava a irmã. Eu não sei quanto ela era perturbada, mas se tiver Jesus Cristo não vai conseguir resolver esse problema. Por que você não consegue confiar nesse Jesus? Por que você não depende de Jesus? Por que você se preocupa? O que está escrito na Bíblia? Não se turbe o vosso coração. Orai sem cessar. Irmã, por que você não é obediente à Bíblia? Muitas pessoas receberam a salvação, mas ficaram com o coração arrogante. E ficam se divertindo com o seu pensamento. Não sabem o que está escrito na Bíblia. Não tem como a palavra entrar no seu coração. Por quê? Porque eu estou num nível de coração mais alto do que a palavra. Sabe o que destrói a nossa vida espiritual? Eu preguei e a pessoa recebeu salvação. Eu fiz tal e recebi fruto. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não tem outra coisa que destrói os ministros. Eu preguei bem. Eu preguei e muita gente recebeu salvação. Eu comprei uma igreja. E agora, assim é destruído o ministério dessa pessoa. A vida espiritual é a mesma coisa. Vivendo a vida espiritual, vocês têm que chegar nessa posição que a Bíblia está falando. Vamos ver a Bíblia? Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A Bíblia está falando o que aqui? Que dentre os pensamentos do homem, alguns desígnios eram bons e alguns desígnios eram maus. Não, ele está falando que eram continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não é alguns desígnios que são bons e outros maus. Não, são todos. Continuamente maus. Deus está falando isso para nós. Vocês também. Deus está falando que dentro de vocês continuamente só sai coisa má. Que é só coisa imunda. A Bíblia está falando que é continuamente mal todo o desígnio do nosso coração. Mas sabe o que é interessante? Que nesse momento Satanás nos engana. Nos engana, né? Mas você é bonzinho nisso, não é? Você recebe o salário, você não gasta para você, você usa para os outros. Você usou o dinheiro para pagar o hospital do teu amigo. Isso é uma bondade. Jogue fora esse seu conceito. Esquecem o conceito e esquecem o conceito de Deus. Então, tem um irmão que trabalha em arquitetura, engenharia, quer dizer. E ele trabalha nos andaimes.
Eu perguntei, irmão, você não tem medo? Como você trabalha nesses andaimes? Pastor, tem uma verdade importante aqui. O quê? Quando você segura um andaime, você tem que confiar no andaime. Se eu subir no andaime, eu tenho que confiar que aqui é seguro e eu tenho que confiar e subir. É um cano de aço, é de ferro, mas ele não vai me deixar cair, ele vai me segurar. Quando eu acredito nisso, eu posso ter liberdade. Mas quando você sobe no andaime e você não confiar, você treme de medo, aí você acaba caindo. Todas as coisas têm um segredo assim. Esse irmão trabalha em cima do andaime, ele voa sobre o andaime e ele nem tem asa. Por quê? Porque ele confia. Amados irmãos, o que a Bíblia está nos falando? Aquele andaime tem vezes que parece muito inseguro. Quando os meus filhos estavam no ensino fundamental, eles queriam ir para o parquinho. No parque de diversão, né? Eles queriam ir. Pai, eu quero andar naquele brinquedo. Aí a gente subiu. Aí depois começa, sabe aquele tipo montanha-russa? Aí eu andei com eles. Então começa a fazer aquele barulho de trilho, né? Aí sobe, 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 sobe bem alto. E eu tava sentado bem na frente, os meus filhos atrás de mim. Nossa, foi muito legal, né? Muito legal. Aí quando a gente chegou lá em cima, quando era na hora da descida, aí desce com tudo e vira, né? Aí... Aí então tava subindo, 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 subindo. E tava bem divertido. Aí quando subiu tudo, eu pensei o quê? Isso daqui foi o ser humano que fez. Então isso não é perfeito, isso também pode quebrar. De repente eu fiquei com medo quando entrou esse pensamento em mim. Eu queria descer, mas como é que eu poderia descer dali naquele momento? Eu fiquei com tanto medo. Eu me segurei bem forte, eu fechei os olhos. Nossa, naquele momento eu queria viver. Aí quando eu desci, nossa, meu corpo todo ficou mole. E a minha perna estava toda tremendo. Nossa, sabe que eu fiquei assustado? Até para andar de montanha-russa tem que ter fé. Isso é fé. Se você não tiver fé de entrar no céu, por isso você vai ter medo. Para subir na montanha-russa, você tem que ter fé, senão você tem medo. Por mais que alguém faça perfeitamente aquela máquina, mas eu tenho que confiar em quem fez. Mas se eu não confio em quem fez, eu tenho insegurança. Independente de ser perfeito ou não, o importante é eu confio ou não. Por mais que pareça quebrado, mas se eu confio, então a gente pode ter segurança. Mas se eu vejo que pode ser perfeito, mas se eu não confio, eu fico inseguro. Então, quando o coração das pessoas começa a ficar arrogante, elas começam a não confiar em Deus. Elas começam a confiar mais no seu pensamento do que na palavra de Deus. Então, quando eu vejo os irmãos dentro da igreja, calcular se está arrogante ou não, não é nem com balança e nem com máquina de calcular a altura. As pessoas que têm coração alto não escutam de jeito nenhum o que as outras pessoas falam. Sempre ela que está correta. Qualquer coisa que se diga. Segundo, a pessoa que tem coração alto, ela sabe mais a Bíblia do que o servo de Deus. Por isso, fala isso, isso e aquilo. Tem vezes que vem esse tipo de pessoa até mim. Veio um irmão para mim e falou: Pastor Parque, o senhor tem que aprender de mim. Não fica se achando não, Pastor Parque. Aí eu falei...
Eu perguntei, eu falei, né? Do livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Pérez a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Abinadab, Abinadab a nação, nação a Salmão. Quem nasceu? Salmão nasceu quem? Boaz. Então, como você acha? Ele não sabia responder que era Boaz. Eu falei, então como você acha que sabe mais da Bíblia do que eu? Tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que vêm na minha frente e falam, pastor Parque, não fica se achando que eu sei o tanto que você sabe. Eu falei, ah, é? Então quem é Mefibosete? O que é isso? O que é? Você não sabe nem quem é Mefibosete e fica falando que sabe da Bíblia? Eu sei quem é Mefibosete, então vê, eu sei mais, né, que você. Ai, como assim? Então fala pra eu procurar o Mefibosete na Bíblia que eu vou achar na hora. Desculpa, pessoal, parece brincadeira, não é? Mas tem muitas pessoas que são assim. Com certeza, não é que eu sei de todas as coisas. Mas, como o meu cargo é de pastor, eu sei um pouco sobre a Bíblia. Mas tem pessoas que não sabem nada e vêm se achar. Então, eu vou ensinar o quê? Para aquela pessoa, eu tenho que ensinar primeiro que ela não sabe nada da Bíblia para poder ensinar a vida espiritual para ela. Aí eu perguntei, você sabe quem é Mefibosete? Quem é? Você sabe quem é o pai de Mefibosete? Você sabe quem é o vô de Mefibosete? Lógico que essa pessoa não vai saber. Aí eu falei, então é errado você dizer que sabe mais do que eu, entendeu? É, só saber isso que sabe tudo da Bíblia? Eu falei, mas isso é uma parte da Bíblia, se você souber disso, é saber pelo menos um pouco, né? Quando a gente tem o coração alto, a gente fica assim. Eu sou mais inteligente. E assim, depois eu começo a julgar. Você está errado, você está errado, você está errado. Eu estou certo. Estudantes, se vocês casarem com um homem assim, vocês vão sofrer o resto da vida. Jamais se casem com um homem assim. Vivam sozinhas que é melhor. Jamais se casem com uma mulher assim. Porque não tem comunicação. Porque sempre se acha o mais inteligente. Faz uma prova. Não dá nem para fazer prova e ver quem é que sabe mais. Medir notas, né? Então, se você tiver coração alto, surge esse tipo de coração. Surge o coração de julgar outra pessoa. O que dói o coração. As pessoas que estão numa igreja que não nasceu de novo, não é assim. Mas as pessoas que nasceram numa igreja que nasceram de novo é assim. Só porque eu entendi, eu fico com o coração alto. Só porque eu recebi a resposta, eu fico de coração alto. Só porque eu compreendi a Bíblia, eu fico de coração alto. Então, desde então, eu começo a não conseguir ter vida espiritual. Eu me encontrei com muitos pastores e eu conversei com eles individualmente. Aí eu falei, você está com tanta dificuldade, mas por que você não dependeu de Deus? Eles falam que tem dificuldade. Por quê? Porque eles estão mais altos do que Deus. Eles estão desprezando a palavra de Deus. Como é que Deus vai poder trabalhar dentro deles? Eles estão desprezando a Deus. Como é que Deus vai poder trabalhar dentro deles? Então, os pastores, as pessoas vão recebendo salvação, vai crescendo, aí eles ficam com o coração alto. No final, a pessoa que tem coração alto, no final volta para que estado? Primeiro, não dá para fazer comunhão com os irmãos, porque sempre quer ensinar. Depois, os outros pastores começam a ensinar, mas não escuta. Aí depois a igreja se torna desprezível. E depois a Bíblia se torna desprezível. Não consegue ler de jeito nenhum a Bíblia. Então, o coração já está alto. E depois, até Deus se torna desprezível. Quer viver do jeito que quer. Em Gênesis capítulo 6, na época da Arca de Noé, Deus com certeza falou. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que Deus falou? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pisou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus está falando, eu vou destruir tudo com a água. Deus está falando. Mas porque essa pessoa está acima de Deus, não vai chover nada. Vai chover um pouquinho e vai parar. Que chover é o quê? Deus é Deus do amor. Porque são pessoas que têm um pensamento muito superior a Deus.
Nenhuma das pessoas que não entraram na arca, somente as pessoas que tinham um pensamento mais alto não entraram na arca, mas as pessoas que estavam abaixo de Deus, essas pessoas entraram na arca. Se fomos... Então, não sei quanto tinha de gente naquele tempo, mas só 8 pessoas que entraram na arca. Hoje em dia, a mesma coisa. As pessoas estão com o coração muito superior à palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus não entra no coração das pessoas. Por isso, a palavra de Gênesis está ensinando exatamente quem recebeu a maldição de Deus. Tem uma balança para poder calcular a arrogância do coração? Vocês já viram uma régua que mede a arrogância do coração? Vocês já viram alguma máquina que calcula a arrogância do ser humano? Não sabe se está arrogante, não sabe se está arrogante. Se está humilde, não sabe que está humilde. E depois tem vida espiritual. Ah, por que eu não consigo ter vida espiritual? Ah, por que minha oração não é respondida? Ah, porque eu leio a Bíblia e não consigo entender. Ah, por que eu tenho sono? Ah, por que a Bíblia é sem graça, é chata para mim? Então o coração das pessoas começa a fluir para esse lado. Na época da Arca de Noé, as pessoas não aceitaram a palavra de Deus. Disseram o quê? Ah, eu tinha que ler esforçadamente a Bíblia, eu tenho que ser humilde. Dessa mesma forma, o pastor Oxupark, quando estava morrendo no leito do hospital, eu também quero experimentar aquela paz que ele teve quando ele estava morrendo. Ah, eu estou morrendo agora eu vou experimentar a paz. Não é porque você quer imitar que você vai conseguir. O coração tem que chegar naquele ponto. Por isso, Deus está conduzindo o nosso coração para esse lado. Pessoal, irmãos que receberam a salvação, o coração de vocês está muito alto. Só porque vocês sabem isso um pouquinho, vocês se acham o melhor. Tem pastores que partiram da igreja, destruíram a igreja e partiram, fugindo, né? E ainda saem se achando bom. Pessoal, ministrem uma vez, vocês vão ver que é muito divertido e legal. No quarto andar da nossa igreja, tem um escritório meu. E na frente tem uma mesa. E todos os domingos os anciãos se reúnem ali, eles conversam sobre a igreja, fazem oração juntos. Se não temos anciãos ali, eu estou sozinho, né? Então eu leio, a Bíblia fica aberta na mesa, né? Então de manhã eu prego para os seminaristas e converso com os pastores individualmente e vêm os irmãos também conversar comigo. Uma vez, uma irmã de uma igreja me ligou. Eu vou me divorciar. Por quê? Ah, porque eu fui enganada pela igreja. Como a igreja te enganou? Eu me casei, mas depois que eu descobri que eu casei com um alcoólatra. Eu casei com um alcoólatra, pastor. Aí eu falei, vem. Aí ela falou, se eu for, vocês só vão falar para eu não me divorciar. Então eu não quero ir. Aí eu falei para vir, mas de alguma forma eles acabaram vindo. Antigamente aquele irmão era alcoólatra. Mas depois que recebeu a salvação, falou que ele cortou o álcool. Aí a irmã se casou com ele. E depois de 10 meses, ele bebeu. Ela ficou brava e falou, a igreja me enganou, eu me casei com um alcoólatra. Aí eu falei, irmã, não foi a igreja que te enganou, você enganou a igreja. A igreja acreditou que ele foi curado do álcool. Então, quando ele casou, ele não bebeu. E depois de 10 meses ele bebeu. Então, quer dizer que ele não é alcoólatra. Ele falou que bebeu só porque você gritou com ele, não foi? Então, foi você que deixou ele bravo. Então, você enganou a igreja. Não é verdade? A igreja
curou ele do alcoolismo, né? Ele não enganou ela. Aí ela, Aí não se divorciaram. E agora estão vivendo bem. É muito gratificante. O coração do ser humano é assim. Se eu ficar com o coração alto, quando alguma coisa dá errado é por causa do vizinho. É verdade. Tem pessoas que fazem plantação, aí falam que está dando errado a plantação por causa do vizinho. Eu falo que não dá certo porque os bichos do vizinho estão vindo tudo para minha casa. Então tem que ir para onde? Tem que ir para onde não tem bicho. Aí eu perguntei, então você não coloca os venenos? Ah, eu coloco o veneno, mas os bichos vêm tudo para minha casa. Então todo mundo pensa assim. Quando a gente lê a Bíblia, tem palavras emocionantes. Palavras que deixam o meu coração muito quente. O coral Graças canta. E frequentemente o que eu posso enxergar é... Quando eles descem do palco, as irmãs, elas descem com lágrimas dos olhos. O coral Graças cantando, eles choram muito. Porque eles agradecem muito pela graça de Deus. Elas agradecem porque elas têm gratidão por Deus no coração. Ontem o irmão Anido, ele veio cantar. Ele cantou com a irmã Tcheremi. Ele ficou tão agradecido. Ele recebeu a salvação na conferência de Incheon. Ele ficou tão feliz de estar nesse nosso mundo. Ele é um professor. Mas ele vai com coral Graças para a África e sempre que ele tem tempo ele canta com coral Graças. Ele fica tão agradecido, ele se tornou o opá do coral Graças. Ambos se gostam muito, né? Quando eu falo isso, em que shopping eu posso comprar esse tipo de coração? Em que shopping vende esse tipo de coração? Quanto eu posso pagar para ter esse tipo de coração? É muito gratificante. Pessoal, quando eu leio Gênesis, o que está escrito? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito com o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus. Porque me arrependo de os haver feio. Então versículos 5, 6 e 7. Quando a gente lê esses 3 versículos, só tem desesperança. Deus, quando ele falou que ia destruir essa terra pela água, então só sobra desesperança, não é? O que mais sobra? Só desesperança. Versículos 5, 6, 7. Não tem esperança, não tem nada de limpo, não tem nada para se ter esperança, não tem caminho nenhum. Mas no versículo 8 está escrito o quê? Porém. Repita comigo, porém. O que quer dizer porém? Quer dizer que continua a desesperança ou é uma outra coisa? Porém, essa palavra é tão quente. Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O enfermo havia 38 anos, ele estava doente, ele não conseguia se mexer, e ele estava ali esperando só morrer, né, na desesperança. Porém, ele recebeu graça do Senhor. A mulher surpreendida em adultério, ela estava sendo arrastada para morrer apedrejada. As pessoas estavam carregando pedra para matar ela, para jogar, cuspindo nela, puxando o cabelo, xingando. Porém, aquela mulher recebeu graça do Senhor. O pastor Oksupark,
nasceu nesse mundo, viveu na escuridão, na desesperança, na praga. Porém, Oxo Park achou graça diante do Senhor. É muito gratificante. É muito gratificante. Os 50 anos que se passaram parecem um sonho para mim. A Bíblia, ela diz de uma forma muito simples. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Está escrito assim. Então, aqui vai explicando como Noé recebeu graça. Como aquelas outras pessoas receberam maldição. Está escondido isso na Bíblia. Então, pelo Espírito Santo, Deus vai respondendo essa Bíblia. Isso é a palavra de Deus. Noé achou graça diante do Senhor. Outras pessoas estavam com o coração alto. Por quê? Eu servi tão bem a Deus. Eu clamei o nome de Deus. Eu tenho uma boa vida espiritual. Vivendo a vida espiritual, cumprindo bem os domingos, dando bem as ofertas, não brigando, orando bem. Se acontecer isso, a pessoa vai ficando arrogante, vai confiando em si mesma e ela vai querendo fazer algo. Mas tem pessoas que não conseguem ter vida espiritual, não conseguem orar, não conseguem ler a Bíblia e se leem, não entendem. Eu quero fazer bondade, mas não consigo, mas só faz maldade, só comete pecado. Continuamente só sai pensamento lascívio. Ai, eu não aguento! Tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas assim. Hoje também, depois que acabou o culto, veio uma estudante. Ela estava se sentindo muito insegura. Eu expliquei para ela. Não é que você tem insegurança no coração, mas é porque o seu coração está cansado e você está com o coração fraco. É porque você não consegue jogar fora um pensamento pequeno e você está sendo arrastada por isso. Pessoal, diz que nesse mundo tem uma força. O que é essa força? Então, quando duas pessoas seguram a mão, quem é arrastado? A pessoa fraca é arrastada. Isso é a ordem da força. Não é verdade? Então, por mais que seja o mesmo carro, mas se a força de um carro for diferente da outra, então se os dois puxar um outro, o carro com força maior vai puxar o mais fraco. Então, a pessoa que tem o coração forte, por mais que alguém bate nessa pessoa, que esse louco aí que tá me batendo. E vai e deixa. Mas quem tem o coração fraco, se tocar um pouco, é porque eu sou fraco e tá me desprezando. Como é que eu vou me vingar desse cara? Eu vou matar ele. Como é que eu vou fazer isso? Então, se tocar assim, sem querer passar e cutucar, quem é que me cutucou? Aí passa. Mas e a outra pessoa que tem coração fraco e cutuca? Só porque eu sou fraca, essa pessoa tá me desprezando. Essa pessoa tá me desprezando. Nossa. Realmente eu não consigo viver nesse mundo. Esse mundo. Escutem bem, pessoal. Quando meu coração não estava bom, Deus curou o meu coração e naquele dia eu fiz Cooper. No dia seguinte, então, o meu batimento estava alto, né? Porque eu estava correndo. Depois de correr algumas voltas, então, depois eu descanso e começa a descer a batida, não é verdade? Depois volta ao normal as batidas. Mas quando meu coração não estava bom, eu corri, dava umas voltas. Aí as batidas subiam, mas não desciam. Até a noite ficavam. E no dia seguinte eu tinha que descansar.
Aí depois eu tinha que descansar mais um dia e depois eu corria. Tinha vezes que subia e na hora descia o batimento. Depois de 10 minutos. Mas tinha dias que até a noite ficava com batimento acelerado. Então, tem alguma coisa errada com o mecanismo, não é? Que tá fraco. Então, as pessoas que têm o coração forte, mesmo que alguém provoque, deixa. Então o carro vem correndo. Por que ele vem? Só ele tá ocupado. Eu também. As pessoas que têm coração forte, falou que tem 360 maneiras de dirigir em Seul. Então tem essa diferença. Essa é a diferença. Então essa é a ordem da força. Não é que você é outro problema, mas o único problema é que seu coração é um pouco fraco. Então dorme bem. E se você tiver um coração forte, então dentro de Jesus Cristo, seu coração vai se fortalecer. Então não se preocupa. Você acha que Deus não vai te ajudar nisso? Um vô falou, eu tenho pressão alta. Há muito tempo atrás isso aconteceu. E esse senhor estava preocupado. Por quê? Escuta. Falou que pressão alta, não pode se preocupar. Você acha que eu não vou conseguir me preocupar com a minha pressão alta? Então, é uma doença consciente, né? Então, as pessoas que têm o coração fraco não sabem. Sabem que, elas não sabem, mas elas sabem que não tem que se preocupar, mas se preocupam. O coração alto é a mesma coisa. Quando eu faço uma bondade para algumas pessoas, Satanás começa a me estabelecer. Você fez bem, você fez bem. Eu estudava mal. Mas um dia eu tirei 3º lugar na escola, de 70 pessoas. Quando eu estava na 3ª série. Acho que foi a melhor época dos meus estudos. O meu pai ficou tão feliz e viu meu boletim e falou, olha, 3º lugar, e levou para o meu vô. Aí falou, pai, o nosso Oksu tirou 3º lugar na escola. Aí o meu vô, esse moleque, realmente, ele vai ser um grande homem. Realmente, eu estava na 3ª série, tinha 9 anos, é uma coisa que aconteceu há 60 anos. Mas eu me lembro bem nitidamente o meu vô falando, esse moleque vai ser um grande homem. Então, aquelas coisas a gente guarda direitinho na nossa memória. Então a gente brigou, xingou, roubou, foi pego pelos outros, o meu pai ficou bravo, encontrando os adultos na rua, fica aí com vergonha. E os adultos falando. E o meu pai, por causa desse moleque eu não consigo trabalhar na lavoura, que eu tenho que ficar cuidando dele, Tem vezes que os adultos da rua aí ficavam falando, esse moleque aí não faz nada da vida. Aí eu pegava e ficava de cabeça baixa. Então essas coisas eu quero me esquecer. Mas o que eu fiz bem, eu quero me lembrar. Então a gente só quer estabelecer as coisas que a gente faz bem. Então eu me torno na pessoa que faz bem, e assim o meu coração vai ficando alto e eu acabo não escutando o que as outras pessoas querem me falar. Mas não é. Se receber graça diante de Deus, e vindo na igreja, escutando a pregação, eu posso descobrir a minha fraqueza. E isso é mais precioso do que o ouro. Eu descobri que eu sou fraco, que eu sou mau, que eu sou sujo, que eu não tenho bondade nenhuma. Se eu descobrir isso e aprender exatamente, por melhor que eu seja, Deus está falando, não há bondade nenhuma. Então, se Deus está falando que não existe bondade nenhuma, então a verdade é que eu não tenho bondade. Então, por mais que o pastor não ensine, mas se os irmãos eles souberem, descobrirem disso sozinhos, já é uma grande coisa, né? Não é verdade, pessoal? A gente tem que descobrir isso. Eu não sei exatamente, mas Noé, um dia,
Ele descobriu a maldade dele. Algumas outras pessoas, eu estou fazendo bondade, agora é só orar um pouco mais, é só fazer mais jejum, é só ler a Bíblia, é só parar de se fumar, agora estou indo bem. Tem pessoas que vivem dessa forma. Então essas pessoas porque são pessoas que confiam em si mesmas, quanto melhor elas estão fazendo, menos a palavra de Deus consegue entrar no coração dessa pessoa. Noé não conseguia. Por que eu não consigo? Quando a gente vê a Bíblia, o Noé estava bêbado e estava dormindo pelado. Hoje em dia, não é como hoje em dia que tem quarto, né? E fecha a porta e fica ali sozinho. Não, mas naquele tempo era uma tenda. Imagina ele com a tenda toda aberta, nudo, e todo mundo passando. O Cã olhou e falou, meu pai é um problema. Aí ele falou para os irmãos, irmãos, olha ali, o pai tá ali pelado de novo. Que vergonha, os vizinhos vão ver. Por que ele faz isso? São os 3 filhos de Noé. Um zombou do pai e os 2 respeitaram o pai. Essa é a diferença da arrogância do coração. Porque o coração tá alto, até despreza o pai. Embora o pai tenha feito algo de errado. Pessoal, a vida espiritual tem que ter coração baixo para ter vida espiritual. Com coração alto não tem como ter vida espiritual. Para abaixar o coração, não é que eu tenho que fazer algo, mas eu tenho que descobrir a Bíblia. Se a Bíblia diz que é continuamente mal todo o desígnio do meu coração, então eu tenho que acreditar nisso. Por mais que eu acho que tem bondade, mas se Deus falou que não tem bondade, então não tem. Se Deus falou que só tem maldade, então só tem coisa suja no meu coração. Então só tem esse resultado. Tem muitas pessoas que dizem que recebem salvação pelas boas obras. Essas pessoas são pessoas que não acreditam em Deus, que Deus falou que só tem maldade no coração. Se Deus está falando que só tem maldade no meu coração, como é que eu vou fazer bondade? Não tenho como fazer bondade. Não tenho. Pessoal. Diante de Deus, eu vi Noé. Naquele tempo, todo mundo recebeu destruição, mas por que Noé recebeu graça? Um dia, Noé, ele viu a sua pessoa diante de Deus. Ele era muito sujo, embora ele pensasse que ele fosse bom antigamente. Naquele tempo, Noé percebeu. Veio a morte, a destruição no coração dele. No começo, pessoal. Eu falei para vocês, né, quando eu estava com dor de estômago. Quando eu estava com dor de barriga. O meu coração estava fluindo para esse mesmo lado, comer, viver nesse mundo. Mas quando eu estava deitada, porque meu intestino estava assim, retorcido, eu olhei para o rosto da minha esposa e eu vi que eu estava morrendo, né? Agora, eu estou morrendo. Mesmo que eu tenha ouro, mesmo que eu tenha dinheiro, mesmo que eu tenha prata. Então, essas coisas nada vão ter valor na minha vida. Então, meu coração trocou. Pessoal, sabe quando a sua vida espiritual muda? Eu posso ler a Bíblia, eu posso pregar bem, eu posso orar bem, eu posso cumprir bem os mandamentos, posso fazer bondade. Agora não está dando certo, mas daqui para frente vai dar. Então, a partir desse momento, essa pessoa começa a ter expectativa em si mesma. Aí não vai conseguir ter vida espiritual. Então, o Noé estava em que aspecto? Ele acreditou na palavra de Deus. Eis a história de Noé. Onde que está? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então esse coração veio para o coração de Noé. É verdade.
Continuamente só sai maldade do meu coração. Só sai sujeira. Só tem maldade. Então, essa maldição, ele está falando para mim. Realmente, eu estou completamente... Eu combino completamente para receber essa maldição, não é? Ele pôde aceitar essa palavra. Então, as outras pessoas não entraram na Arca de Noé por quê? Pessoas que não acreditaram na palavra de Deus, não entraram na Arca de Deus. Na Arca de Noé. As pessoas que acreditaram na palavra de Deus entraram na Arca de Noé. As pessoas pensaram arrogantemente, não, vai chover um pouco e depois vai parar. Todas as pessoas que acreditaram no seu pensamento receberam maldição. Somente Noé não acreditou no seu pensamento. E ele descobriu, eu somente posso receber maldição e destruição de Deus. Ele tinha esse coração. Receber a salvação, ter vida espiritual é assim, pessoal. Por isso, para o nosso coração, Deus, ele faz a gente descobrir a nossa sujeira, a nossa maldade. Mas Satanás, para nos tornar arrogante, para a gente não se lembrar dessa nossa maldade, ele sempre estabelece as coisas que a gente faz bem no nosso coração. Eu não sei, mas todos vocês que estão aqui, vocês que estão com o coração 10, 20, 100 vezes mais alto. Por isso que não dá para conduzir vocês direito. Por isso vocês não conseguem pregar direito. Vocês não conseguem receber condução de Deus. A palavra de Noé está falando isso. Pessoal, eu não sei como vocês vão pensar sobre isso. Mas Deus fala assim. Não existe nenhuma pessoa boa aqui. Não existe nenhum justo aqui. Mas nós fomos enganados por Satanás. Não, mas eu sou bonzinho. Mas eu fiz algumas boas obras. Não, mas eu fui obediente. Pessoal, se a gente tiver esse tipo de coração, nós jamais poderemos ter vida espiritual. Uma coisa que vocês têm que se lembrar hoje. Se por acaso, no meu coração, eu tiver uma gotinha, sequer, do tamanho de uma gotinha sequer de que eu fiz bem, Satanás, para que eu não consiga ter vida espiritual, ele coloca esse tipo de coração de que eu fiz bem. Então, se vocês jogarem fora esse pensamento, então seu coração vai abaixar um pouquinho. O que eu fiz errado, a minha fraqueza, descobrindo a minha maldade, vai abaixar mais um pouco o meu coração. Eu quero fazer bondade, mas eu não consigo, então eu vou poder descobrir a verdadeira imagem do meu coração. Chegando em certo ponto, a gente se torna em que tipo de pessoa? Quando eu penso... Quando eu vivo, eu penso que eu preciso das minhas coisas, do dinheiro, das cobiças da minha carne. Mas quando eu fico diante da morte, eu não preciso de nada disso. Só tenho esperança no céu. Realmente, assim como a Bíblia diz. Como Noé. Realmente, não dependendo das coisas que eu fiz bem, mas dependendo de Deus. Eu desejo com que a gente possa receber a graça de Deus. O homem atacado por salteadores. Eu não posso viver pelo meu método. Se alguém não me ajudar, eu somente vou poder fracassar. Assim, dessa forma. Pela minha força, eu jamais vou conseguir. Se Jesus Cristo não conceder sua graça, eu não vou conseguir. A minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. Não é alguém que tem que fazer isso, mas é Jesus Cristo que tem que fazer. Está nas mãos de Jesus Cristo. Desde então, eu posso escutar a palavra de Jesus Cristo. E a vida de Jesus Cristo começa a trabalhar dentro de mim. Pessoal, nós temos que nos arrepender. Como? A Bíblia diz que não tem bondade em mim, mas eu acredito que tenho. Então, pessoal, joguem tudo isso fora. Por mais que seja pela teoria. Se Deus diz que não tem bondade, então não tem bondade. Se eu penso que eu fiz bem, mas eu não fiz bem. Se eu tiver continuamente esse coração, eu vou receber maldição e destruição. Esse coração veio de Satanás. Abandonem esse coração. Então eu tenho que me tornar uma pessoa inútil diante de Deus. Eu tenho que me tornar uma pessoa que somente posso receber maldição diante de Deus. E assim vai começar a entrar a palavra, a graça e o trabalho de Deus na minha vida.
Eu vou continuar falando sobre a Arca de Noé, nesses 13 momentos, por mais que vocês estejam ocupados, mas que vocês não faltem nenhuma vez. Vocês escutarem assim e depois escutarem por fita, vai ser diferente. Então, não é caro. Então, encomendem e comprem e escutem de novo. Quando acabar essa conferência, assim como Noé, não acreditem em vocês. Não dependem nem um pouquinho de vocês, mas dependem de Deus. Assim, Deus vai conceder graça. Por mais que o mundo possa ser destruído, mas você vai receber graça de Deus. Até aqui.